Fala, contribuinte! Estamos aqui dando início às nossas séries de conversas, de bate-papo, nosso podcast sobre o Prospera Brasil, Feirão do Imposto, onde a gente vai abordar um pouco sobre o impacto dos tributos. Hoje a gente vai falar especificamente da família brasileira, olhando a população como um todo. Quais são os tributos, e aí até já tem uma diferença, né, entre imposto, taxa e contribuição. A gente paga tanta coisa que tem até classe de divisão. Então, é até importante a gente saber um pouco o que cada classe é, como é que funciona isso. Gostaria primeiramente de agradecer ao Hub Fucap por ter disponibilizado aqui o espaço e a produtora Ferro Digital por estar aqui fazendo a captação das imagens, fazendo todo o trato audiovisual para a gente. Estou hoje com o Davi Matiello, meu sócio também na Tulipa Finanças. Exatamente. Além de sócio, a gente é associado no mesmo grupo, que é o Sind Jovem, que está promovendo esse evento aqui no estado, por meio da CONAGE, né, que é uma federação de jovens e empreendedores, lideranças. E a ideia hoje é justamente a gente dar introduzido no assunto, até porque é algo complexo. Primeiro é que a gente sempre pensa em imposto só que, igual você falou aí, não é só imposto, é tributo que é imposto, taxa, contribuição, e cada um tem sua finalidade. E alguns não têm finalidade específica e clara para nós que somos população. E muita gente não entende isso, e por ser algo confuso, ninguém quer olhar, principalmente quem está na base, e vai deixando levar. E os governantes, infelizmente, se aproveitam dessa situação, né? Eu até fiz uma pequena lista aqui, até para ter ideia, né? Então a gente tem, olha os impostos que a gente paga diariamente no ICMS, que é o imposto estadual, o IPI, que é o imposto sobre produtos industrializados, que aí muitas das vezes a gente vê, teve redução do IPI na linha branca, então a geladeira, fogão, micro-ondas, todos os utensílios de cozinha entram com redução, às vezes entram alguns benefícios em cima de carros, quando eles querem aquecer o mercado. E só uma ponderação do IPI, que ele tem uma tabelinha bem extensa, e o objetivo dele é justamente tributar em cima da utilidade do produto. Então, se algo é muito essencial para a sua sobrevivência, a taxa pode chegar a zero ou muito próximo disso. Agora, algo como cigarro, você vai encontrar lá 300% facilmente num cigarro. E é natural porque é algo que prejudica as pessoas e, consequentemente, gera gasto para o Estado. É verdade. E aí a lista só vai aumentando. Tem imposto de renda, tem IPVA, IPTU, COFINS, CSLL, PIS, ISS, TBI, IGF, o IGF até falado recentemente aí, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas, que ele está na Constituição, mas ele ainda não foi implementado. Então, ele existe, mas ainda está numa zona um pouco nebulosa aí, ainda não entrou de fato. A gente tem o ITCMD, que é o Imposto sobre imposto de transição, causa mortes e doação de qualquer bem e direito. E até um imposto que muitas das pessoas até não se preocupam com ele, principalmente que a gente tem um certo tabu para falar sobre morte, né? Mas é justamente o imposto que vem sobre herança, sobre transmissão de bens. E, cara, IOF, PIS, PIS/PASEP, CIP, cara, você conta da lista aqui, vai embora. Então a gente tem assim, diversos tributos e contribuições, e tem um que a gente acaba pagando, né? Que é uma contribuição, que é o CIP, que é o último que eu falei, que vem junto com a conta de energia, que é justamente para fazer a contribuição sobre a iluminação pública. Então todas as pessoas pagam para que tenha as ruas iluminadas. E aí já cai naquele ponto, né? Entender isso auxilia também na hora de nós fazermos a cobrança. Então, se na minha rua está sem iluminação, ou está queimada, ou não tem, eu posso cobrar porque na minha conta de luz vai estar ali cobrando essa taxa de mim. Então, eu faço parte. Exatamente. Então, acho que o grande intuito da gente trazer essa conversa, essa temática, é justamente para que a gente consiga levar esse tipo de informação onde as pessoas tenham ciência do que elas pagam e do que elas têm direito de cobrar sobre esses tributos, contribuições e taxas. Exatamente. Que a gente paga. É aquela questão, né? A obrigação traz um direito em cima. A gente é obrigado a pagar, infelizmente, é algo imposto, justamente, mas tem esses direitos. O caso da luz, por exemplo, aqui em Vitória, a gente tem um aplicativo, a gente consegue entrar no aplicativo, tirar uma foto, o poste está apagado aqui, só nomeia o local que ele está, e a prefeitura, em algum tempo depois, vai estar lá corrigindo o problema. E até é legal a gente pontuar essa grande gama de tributos aí, porque alguns a gente consegue se planejar, que é o caso de imposto após a morte, para transferir bens,
E outros a gente tem que arcar porque está lá no dia a dia. No supermercado vai pagar um imposto em cima do produto que a gente está comprando. Não tem jeito, está lá. Isso já entra até direto no nosso foco central hoje, que é falar justamente o peso desses tributos dentro do orçamento familiar. Perfeito. Porque diversos impostos eles já estão embutidos ali, a gente paga, e isso causa, já tem um peso muitas das vezes para fazer o controle de despesas, aí ele já está ali, eu pago, compro um celular, já tem a carga tributária em cima desse celular e o preço é aquele para você. Sim. Você não sabe nem o que tem aquela composição, quanto que foi de custo efetivo, se tem margem, a gente só olha o valor final do bem que a gente está adquirindo ou da compra que a gente está fazendo. Não, com certeza. E até se a gente fazer uma disparidade entre classes, né? Uma pessoa que está lá na classe D, que ganha um salário mínimo ou até menos, porque às vezes é autônomo, e uma pessoa que está na classe A, que vai ganhar lá seus 10, 15, 20 mil ou mais, no seu consumo diário, a proporção que o imposto impacta no orçamento é diferente. Se puser as 4 classes juntas para poder comprar uma mesma gama de produtos no mercado, por exemplo. Para quem está na D, aquele impacto no orçamento é gigante. É um dinheiro que ele poderia estar utilizando para poder investir em si mesmo, com educação, em filho, com educação de maior qualidade, mas por ser igualitário a tributação e por ele ter que pagar porque está lá embutido no valor do produto, ele perde poder de compra. Não, perfeito. E até tem um estudo que está até no site do Senado, curiosamente está dentro do site do Senado, que ele traz justamente o que você acabou de falar. Então ele pega 2 exemplos, uma pessoa que tem um salário em torno de R$2.000 e uma outra que tem em torno de R$16.000. Sim. Ela comprando um aparelho celular que custa R$1.000, por exemplo, o imposto embutido dentro desse produto, para a pessoa que recebe em torno de R$2.000, é 18% da renda dela o percentual do tributo. Sim. Já para quem tem um salário bem maior, de R$16.000, o tributo desse produto equivale a 2,5%. Então, assim, não é... O imposto é mesmo cobrado para todo mundo. Entretanto, as pessoas elas têm faixas de renda diferentes. Então, não fica tão justo esse tributo ser alto assim para todos. Exatamente. Até acho que pega um gancho porque a gente faz, né, trabalho de consultoria e planejamento financeiro. Geralmente a gente vê muita gente comentando, você tem que dividir seu orçamento em X% moradia, tantos por cento alimentação, tanto por cento para se investir. Só que você pega um caso desse aí, quase 20% na compra de um produto. Isso é muito dinheiro. Como é que essa pessoa vai conseguir realmente investir? Como é que essa pessoa vai conseguir pensar em subir uma camada se ela não tem nem o suficiente para sobreviver? É bem complexo. Mas vamos lá. No início, a gente falou sobre as classes de impostos. Perfeito. Então, eu tenho tributo, eu tenho contribuição e tenho taxa. Exatamente. Quais são as diferenças aí? Imposto, na verdade. Imposto. Então, o imposto, a gente tem IPI, ICMS, ISS, e, assim, são tributos que não têm a destinação específica. O Estado, o município, a federação, eles cobram isso aí e vão destinar de acordo com as leis de orçamento de cada ano. Então, o que recebe ali entra para o caixa do governo. Exatamente, para ele se manter. Exato. Para manter a máquina funcionando. E aí você pega uns casos bizarros da Serra aí com a Câmara aumentando, dobrando o salário, a gente vê o mau uso do recurso público, né? Então, a taxa é um tributo que é cobrado para poder arcar com um serviço. A taxa de licenciamento de veículo, por exemplo, é para você conseguir ter o seu carro licenciado para você rodar por aí. Sem ela, você não consegue rodar com o carro. Mais um exemplo também é a reemissão de documentos. Então, se eu perdi meu RG, preciso reemitir ele, CPF. Então, também tem a taxa ali para você fazer a segunda via. E, por último, as contribuições. Aí a gente pode citar o COFINS e o PIS. São contribuições que são focadas em resolver algum problema social. Por exemplo, o COFINS é contribuição para financiamento da Seguridade Social. Tudo que for coletado desse tributo aí vai ser destinado para esse fim, de dar segurança social para algumas pessoas. Então, a gente vê que existem tributos que estão na zona cinza aí, que a gente não consegue ver diretamente qual que é o impacto, e outros que a gente sabe, estou pagando isso aqui, vai ir para essa situação. Então é importante a gente ter essa compreensão do que a gente está pagando, para onde que a gente está pagando, e assim a gente consegue cobrar. De novo, o caso da Serra ali. Se a gente sabe que
eu estou pagando imposto. Municipal, tá indo para ali. E eles estão fazendo isso aí com o meu imposto? Pô, tem coisa errada, vamos começar a cobrar, né? Verdade, porque qual que é a ideia do imposto é realmente que ele mantenha ali essa estrutura pública para que a gente consiga ter ordem também na nossa sociedade, que as coisas funcionem, tenham, né, esses trâmites, mas também que isso reverta em benefícios para a população. Exatamente. Então, a gente pensa no coletivo. Não é gerar um bônus para quem foi eleito para estar representando. A ideia não é essa. Não é uma promoção, um prêmio está num cargo público. Sim, sim. Eu acho que é até um ponto que as pessoas não observam, né? O Estado está ali para servir a gente. Quem a gente elege, presidente, governador, prefeito, deputado, etc., está ali para servir a população como um todo. É lógico que vai ter divergência entre lados políticos, mas, no geral, eles têm que servir a média da população. E se a gente não consegue observar a fundo o que eles fazem de uso com esse dinheiro? Porque tem muita coisa que fica ali na zona cinzenta de novo, né? É o famoso orçamento secreto ou outros nomes que vão surgindo por aí que deixam a gente em dúvida. Para onde foi meu dinheiro? Qual que foi o uso? Eu fui beneficiado? Não fui. Aquela parcela mais carente foi beneficiada? Não foi. Então, é algo que a gente tem que buscar criticar realmente. E até a calculadora do imposto, né, que foi até de uma das ações do Feirão do Imposto. Uhum. Então, a gente passa do trilhão de impostos coletados, assim, sim, muito rápido. Exatamente. Então, assim, o nosso país acaba arrecadando muito imposto. E eu acho que a grande sensação que a gente tem eu estou pagando, mas e o retorno? Se a gente compara com outros países, tem muito país que cobra tanto imposto ou mais que a gente, mas gera retorno para a sociedade. Aqui a gente fica aí nessa situação. E aí? Estou pagando essa carambada de imposto e cadê o meu retorno? É estrada esburacada, é um monte de favela, é um monte de gente passando fome, igual situação de pandemia, as pessoas catando osso de galinha para poder comer. Cara, que realidade é essa que a gente está vivendo, né? E aí a gente vê disso, assim, acho que é interessante colocar que esse impacto é de uma má administração desses recursos. Perfeito. Assim, um negócio vem de longa data. Não é um governo só, são vários. Entra governo, sai governo, a gente acaba vendo. E o exemplo do celular que a gente citou anteriormente, acho que impacta muito. Assim, a gente já vem há anos sendo cogitado e discutido uma reforma tributária. Perfeito. Qual que é o impacto disso para as famílias? E até existe outros tipos de forma de tributação de outros países que acabam sendo mais justos. Sim. Porque a família que tem aquela renda, a pessoa que tem aquela renda mínima, ela vai ter um encargo percentual menor. Sim, sim. Já quem tem uma renda maior, proporcionalmente ela vai pagar mais tributos, mais impostos, justamente por ter uma renda maior. E é isso, quando você coloca proporcionalmente, os dois são equiparados. Exatamente. Mas o que é injusto hoje você ter classes com salários diferentes e sendo que o imposto cobrado é o mesmo para todos. Então, você acaba realmente sufocando quem está embaixo para ter uma qualidade de vida pior, ter um desenvolvimento pior. E aí a gente acaba entrando já num problema que é social. Então, sim, as pessoas acabam não tendo as mesmas oportunidades. Tá? E aí faz toda essa engrenagem prejudicial para a nossa população e a gente sempre fica naquela, poderia ter feito mais, poderia ser mais. E é um grande esforço realmente sair de classes mais baixas, aí, com rendas menores, para alcançar ganhos maiores e ter uma qualidade de vida realmente melhor. E até puxando esse gancho da reforma, né, a gente tem alguns projetos de lei hoje e já tem uma ação sendo movida aí, que é o caso do IR, né, o Imposto de Renda. Foram mais ou menos uns 6 anos aí sem atualizar a tabela. E, quem está lá na primeira faixa ali tem salário baixo, que é o salário mínimo. Isso, querendo ou não, seu poder de compra já vai sendo corrido ao longo dos anos por conta de inflação. E ainda entra um imposto de renda que, teoricamente, para ele, não deveria ser cobrado, porque ele, teoricamente, estaria na faixa de isenção. Mas, passa ano, vem ano, essa faixa aí encolhendo ao ponto que, se eu não me engano, quem ganhava 1,5 salário ou quase 2 já estava pagando imposto de renda. Aí você para e pensa com aquele nosso exemplo inicial. Esse cara que tinha 1,5 salário aí para sustentar a família, às vezes só uma pessoa que tem a renda em casa, dá para poder pagar tudo? Porque
já cortou uma parte por conta de imposto de renda. Aí tem os impostos sobre consumo, tem toda a questão inflacionária. Como é que essa pessoa sobrevive e ascende e retorna para a economia o que ele poderia retornar? É algo bem complicado. Até se a gente for olhar, né? Já tem a carga tributária em cima do... Beleza. Até quem recebe menos do que o teto dessa classe do IR. Então, quem tem salário mínimo. E se a gente for olhar, hoje no Brasil, cerca de 30 milhões de pessoas vivem com salário mínimo. Aí. E aí, quando a gente aumenta um pouquinho, dobra o salário mínimo, já fica muito perto da faixa, até quase passando ali. Se tiver algum benefício, alguma coisa que receba, ele já muda de classe. Sim. E aí ele já... beleza, eu pago menos, eu pago um pouco mais de imposto agora, mas meu aumento não supre. Às vezes, se ele for olhar no saldo, ele está ganhando menos do que ele ganhava antes de ter esse pequeno salto ali. E isso é uma forma indireta do governo tributar a gente, porque se ele não faz esse ajuste, ele está ampliando sua massa, porque igual você falou, são 30 milhões de pessoas. Quanto mais tributo ele receber, mais dinheiro em caixa. E, querendo ou não, a gente sabe que o orçamento do governamental é deficitário. E eles querem realmente ampliar essa questão sem reduzir custos. E essa é uma forma que vai passando despercebida. As pessoas não analisam isso e até que chega um momento que ela é tributada e percebe, pô, tô ganhando menos que eu ganhava antes. E agora? O que eu faço? O que eu vou cortar em casa? Foi complicado. Eu acho que assim, até um ponto interessante de colocar, em São Paulo já é muito bem difundido isso, que é a questão do CPF na nota. Sim, já recuperei alguns tributos em cima. Em cima, exatamente. Em Vitória tem esse programa e acaba, o que acontece? As pessoas não procuram saber, não vou dar meu documento aqui não, vou colocar na nota. E acaba perdendo. Qual que é a grande ideia desse retorno, desse cashback de impostos? É justamente em cima de alguns serviços que a gente contrata, a gente conseguir retornar para o bolso parte desse imposto. Então, existem já realmente alguns projetos, alguns programas que fazem diminuir um pouco dessa carga tributária. Cabe só as pessoas terem um pouco de conhecimento e correr atrás também. Exatamente. Então, já é um ponto. Apesar de que eu acho isso bastante falho, principalmente que por mais que a gente viva no mundo que é conectado, que está ali, né, com acesso à informação e tudo, mas se a gente for olhar a grande maioria das pessoas que seriam muito favorecidas nisso, porque por menor que fosse o imposto que volte, mas o peso desse pequeno valor que volta para o bolso dela é um impacto grande dentro da renda que ela tem. Então, são movimentos como esse que muitas das vezes favorecem, mas as pessoas realmente não têm conhecimento de que pode fazer isso. Sim. Não, é importante que a gente leve conhecimento para as pessoas, porque às vezes elas não têm acesso à informação, às vezes não têm nem acesso à tecnologia para poder se favorecer disso aí. E quanto mais a gente falar, melhor. E eu acho que também tem outro grande ponto aí sobre a questão de trazer reformas e tudo mais. A gente tem o exemplo do IVA, que é o imposto único. Porque quando a gente fala de imposto, a gente acaba parando na primeira linha de pensamento, que é quanto de tributo que está saindo do meu bolso. Mas não é só isso. Vamos olhar a cadeia de produção. Quanto que a empresa gasta para poder se manter legalizada frente à Receita e outros órgãos que fiscalizam a tributação. Às vezes é um departamento tributário que é enorme, às vezes é muita pesquisa em cima. Isso tudo vai para onde? Vai para o preço do produto, porque ela tem que retornar a margem para ela se manter viva, né? Então, assim, às vezes um produto que poderia custar menos por conta de todo esse custo que está embutido na empresa, não custa porque a gente tem um cenário tributário brasileiro que é bizarro. Você citou no início, é um monte de tributo para um monte de finalidade, às vezes tem um monte de regra diferente. ICMS, por exemplo, cada estado tem sua regra. E se eu compro de um estado para outro, tem questão de transição, tem compensação. É um negócio que você, contador aqui no Espírito Santo, tem que saber de ICMS do Brasil todo. Porque se o seu cliente trabalha comercializar com outras praças... Aí você pensa, tem que estar ciente de todas as regras do Brasil, tem que estar atualizado, porque isso aí pode mudar a todo momento. E isso gera até a parte de competitividade. Às vezes um produto fabricado em algum lugar, ele não é tão não briga no mercado em outro porque o tributo dele é maior, o preço dele vai ser mais alto. Exatamente. Então, tem esse ponto. E assim, acho que o que impacta diretamente nas famílias, por exemplo, se ele for ir no restaurante,
na média, fica entre 20% e 30% de imposto em cima do que você está consumindo no restaurante. Sim, exatamente. Então, o impacto é muito alto para o consumidor final também. A gente já vem numa cadeia que já vem pesando, é quase trabalhar como se fosse um juros compostos, né? Você entra um imposto, aí entra um outro, vai fazendo aquele acúmulo e o preço final acaba sendo alto, né? Para que pague. Inclusive, tem impostos que são cumulativos na cadeia. Então, às vezes vai começar lá com o produtor rural, vai passar por um monte de indústria até chegar no consumidor. Ele vai acumulando de algumas formas. Assim, eu não sou tributarista, não vou saber explicar exatamente como que é isso, até porque ficaria um podcast longo, né? Para quem sabe explicar. Mas, assim, é algo que vai acumulando, vai incorporando no preço. Até a ideia das PECs que estão em discussão, a 45, a 110, é justamente trazer o IVA, né? E tem o IVA e tem o outro, que é porque você fazer realmente uma junção de diversos impostos, até para simplificar essa cadeia, e também trazer mais competitividade para o comércio e as indústrias em si. Então, a ideia é justamente que favoreça até o consumidor final. Sim. E, assim, de novo, isso aí tudo incorpora no preço. E à medida que vai incorporando, vai juntando inflação, vai juntando demanda, às vezes, também. Cara, quem está na base vai deixando de comprar porque perde poder de compra. Então, às vezes, um produto que ela consumia com frequência ficou muito mais caro, ela não aumentou renda, vai sair da cesta dela. E um outro exemplo aí que entraria talvez uma terceira linha de pensamento, que é a questão dos estudos tributários também. Pegar o exemplo do Serenato de Amor. Antes era bombom, agora é waffle. Mas vamos olhar no preço. Mudou alguma coisa para o consumidor final? Não. Nada. Mas para a indústria que fabrica esse bombom, esse biscoito agora, né? Mudou porque ampliou a margem. Ele conseguiu reduzir carga tributária para poder manter o preço daquele produto naquele patamar. Agora você pensa, se é um negócio um pouco mais claro, um pouco mais direto, talvez o produto estivesse chegando nesse preço que ele está hoje. Até pouco tempo atrás estaria um preço mais em conta, né? Sim. E aí, levando essa discussão para um outro âmbito, que é a parte de empresas, ela teve que contratar provavelmente uma consultoria, contratar um time tributário para fazer um estudo, ver, isso aqui te traz um benefício, mas isso teve um custo. Sim. Não foi só o benefício que entrou na conta da indústria. Teve um custo ali, e vai ter um prazo longo realmente para ter um retorno. Sim. Então, e não só isso, para construir também, vão contratar consultoria, vão avaliar, vão reavaliar, vão consultar pessoas para poder ver se eu posso realmente fazer isso, porque às vezes eu vou dar um passo ali que me parece ser correto, mas dali, como você falou, 2, 3 anos, chega a fiscalização e fala, não, tá errado, tem que pagar esse atrasado aí com ajuste. E aí, como é que você mantém a empresa também? Você acabou de tocar um ponto que é interessante, acho que recentemente boa parte das pessoas devem ter visto que teve uma alteração no Supremo, onde alguns tributos que eles não precisavam ser pagos por algumas empresas, agora precisam ser pagos, inclusive retroativo. Sim, aí. Então, a nossa regra ainda muda com o jogo rodando ainda. Então, as empresas não têm segurança tributária, nem as pessoas também. Teve um caso desse com o ICMS da energia elétrica, que tinha sido baixado e já voltou atrás. Então, assim, já considerava uma folguinha no meu orçamento por causa da energia. Agora voltou atrás, já subiu o custo, porque tem que pagar outras contas que foram feitas aí também. E aí, como é que mantém o orçamento da família? Então, a gente acaba realmente pesando muito no orçamento familiar, né? Porque já tem um imposto que já vem direto da fonte do salário do trabalhador. Exatamente. Tem um imposto em cima dos produtos que ele coloca. Se ele guarda um dinheiro, bota para investir, tem imposto em cima do que rendeu. Então, sempre a gente precisa realmente sempre partilhar parte do nosso ganho com o governo, né, através da arrecadação, seja por taxas, contribuições e impostos. E é um negócio complicado, né? Se a gente olha a estrutura da empresa também, que a gente falou um pouquinho menos, né, mas o que tem? Tem imposto de renda, tem imposto sobre funcionário, que é uma carga alta também. Isso tudo vai compondo aí o custo da empresa e ela tem que repassar. Por mais que ela não repasse de forma direta, mas isso aí vai sendo fatiado no mix de produto dela até que chega no consumidor final. Verdade. Então, esse inclusive, é um assunto que
dar mais um episódio, e a gente vai ter mais um episódio, inclusive, para falar sobre empreendedores. Boa. Até, principalmente pós-pandemia, muitas das pessoas ou perderam o emprego, ou viram a empreender como uma complementação de renda. E aí, como é que isso impacta? Que tributo que eu preciso pagar? Como é que eu lido com essa nova geração de renda? Então, é um ponto importante. E também essa parte de empresas, né? Como Sim. que essa parte tributária gera competitividade, como que ela fica mais atrativa, e ela precisa realmente ter um conhecimento, ter um know-how sobre a parte tributária para conseguir se manter viva. E aí tem diversas estatísticas que mostram, né, que as pequenas e médias empresas têm uma vida curta. Então, sobreviver aos primeiros 5 anos é coisa assim, realmente de vitória, para fazer menções honrosas a quem consegue realmente empreender por tanto tempo. Perfeito. E até olhando para empresas maiores, a gente sabe que todo esse estudo precisa ser muito mais bem elaborado, porque são empresas que têm um faturamento alto, ok, mas ela tem um custo alto, gera bastante empregos. Social grande. Exatamente, ia chegar nesse ponto. Tem um impacto social muito grande. A gente acaba olhando essa parte de impacto social com uma atenção muito maior, dá um crédito muito maior para as grandes empresas. Sim. Mas hoje, se a gente for olhar até os pequenos e médios empresários, e até aquela pessoa que é autônoma também se enquadra ali, a gente tem cerca de 80 milhões de pessoas que se enquadram e tiram seu sustento empreendendo. Então, é uma fatia muito grande da nossa sociedade. Então, assim, acompanhem a gente, vejam realmente os próximos episódios, que é realmente a nossa ideia é fazer esse bate-papo para ter alguns insights, ter algumas ideias e já dar essa introdução a esse assunto. E aproveitando, né, o Feirão do Imposto, que é justamente esse movimento para que a gente consiga abrir os olhos das pessoas para ter esse ponto de atenção quanto à nossa carga tributária e poder brigar e lutar para que a gente realmente veja o retorno desses impostos para a sociedade, né, como revertendo ele para boas causas, né? A gente vê realmente a qualidade de vida das pessoas, nossa qualidade coletiva seja realmente afetada de forma positiva. Sim, eu acho que um dever de casa para todo mundo aí por mais que você não conheça nenhum político, não tenha uma influência para poder buscar uma argumentação mais forte, cara, seu primeiro passo é começar a buscar conhecimento. Vamos olhar minha notinha fiscal lá. O que foi tributado no que eu comprei? Vamos começar a ter consciência. Olha o tanto de gasto que eu estou tendo com tributo. Faz sentido? Não faz? Começa a gerar esse tipo de contextualização em casa, com amigos, porque isso aí vai criando massa de argumentação até o ponto de que muitas pessoas falem e os governantes começam a se incomodar. Bom, pessoal, a gente fica por aqui hoje. Espero que vocês tenham aproveitado, que a gente consiga ter dado alguns insights, botado um pouco aí de informações para vocês não se preocuparem, mas buscarem conhecimento. E assim poder evoluir, saber o que cobrar realmente. Se vocês quiserem ter mais informações, acompanhem, porque a gente vai fazer outros episódios. Pode perguntar, questionar, se viu alguma coisa interessante, ficou na dúvida, entre nas nossas redes sociais, a gente vai deixar tudo na descrição. E mais importante ainda, siga a rede social do Cine Jovem, nosso Instagram é bem forte, @CineJovem, que você vai ter mais informações sobre o tema, principalmente sobre o feirão, que vai estar rolando aí durante o mês de maio, com várias ações, diversas abordagens aí para a gente conseguir conscientizar todos em cima dessa causa que é nossa carga tributária. Então, é questão de necessidade, né? Exato. É imprescindível a gente saber um pouco disso. Então, acompanhe a gente, fique ligado e até a próxima. Até mais, valeu.